minha negritude, de como eu me vejo, de como eu me reconheço. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, Mac, aqui embaixo, aqui não sobe nem desce, tá monitorado. Não, demorou demais, hein, mano, que eu vou pôr os moleques pra trabalhar aqui, tá ligado? E Deus abençoe todo mundo aí, velho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é o nosso Deus, tá ligado? Ou seja, nós confia e Ele faz o resto. Kailane tinha 10 dias que tinha acabado todo o preceito, né? De feitura de santo. Ela foi 3 meses direto para a escola de quelê, de pano da cabeça. Então, quando nós vamos assim à casa de parentes de santo, a gente vai sempre nos nossos trajes, porque participa da roda e tal. E na volta, nós saímos do barracão e quando nós pegamos a Meriti, ali em volta, em torno ali, são várias igrejas que tem. E estavam saindo o pessoal do culto e escutamos começar, vai queimar no inferno, sai daí Satanás, Jesus está voltando. Andamos mais uns 10 metros no máximo. Quando nós chegamos na esquina, ela parou e falou assim, ai, minha cabeça. Foi quando eu botei a mão na minha cabeça e vi o sangue escorrendo pelo meu braço, saindo pela minha roupa branca e manchando toda a minha roupa branca de sangue. Jogaram uma pedra na Kailane. Aí eu sentei, fiquei, pessoal, os irmãos de santo tudo chegando. Aí eu fiquei parada pensando, aí eu falei, mas só jogaram a pedra na Kailane porque nós estávamos com nossas roupas e brancas. Quando nós estávamos de branco, nós fomos já endemonizados, né? São os diabos que estão ali, um grupo de capeta, né? Essas coisas. Fiquei com medo de sair de branco na rua de novo. Fiquei com muito medo. Que eu tinha medo de acontecer isso de novo. Me acontecer pior. Além dela ser minha filha de santo, ela é minha neta. É um absurdo você ser apedrejado na rua porque você está mostrando a sua fé. Né? A gente volta isso lá atrás, né? Quando Madalena foi apedrejada, a gente vai voltando, a gente vai retrocedendo, né? Nós estamos num ponto que a gente está retrocedendo. Foi no Candomblé que eu comecei a repensar a minha cor, me pensar enquanto mulher negra, pensar o racismo, pensar a homofobia, e sim, uma série de questões que já eram importantes para mim,
mas eu comecei a pensar com mais força ainda no candomblé. Para mim, o turbante tem uma conotação mais do que religiosa, né? Tá acima disso, que é em relação à minha negritude, de como eu me vejo, de como eu me reconheço. Então é uma questão mesmo para demarcar, né? É uma opção que hoje é uma opção política também, né? Enfim. E a mesma coisa em relação ao cabelo, que eu parei de alisar tem algum tempo. Primeiro porque eu me sinto bem assim, me vejo assim, me identifico com uma cultura que me representa. E segundo, mostrar que eu mereço ser respeitada, que eu vou ser respeitada, né? Minha religião é evangélica e as armas que eu tenho no mundo físico são a palavra, o jejum, a oração e a Bíblia, né? E no mundo espiritual, né, é aquela coisa, né? Escudo para nos proteger e aquela armadura. Deus dá a gente como guerreiros, né? E a palavra de Deus diz que Deus escolheu nós jovens porque sois fortes. Eu aprendi uma coisa que o inimigo, ele tá no nosso derredor 24 horas, esperando a gente dar uma brecha para ele poder nos tragar. Mas aí Deus, ele, envia os seus anjos para poder guerrear ao nosso favor e nos livrar, né, dos inimigos ocultos que a gente não vê nos nossos olhos físicos. O diabo, né, demônios, estão em em cada parte, né? Então, ali, esperando, né? Deus sempre ali, mandando os anjos dele, a gente não vê. Mas Deus, ele contempla, né? Sempre guerreando e nos protegendo de todo mal. De dentro pra fora ou de fora pra dentro? Não, já que ela vai segurar desse lado, você joga de fora. Muito grande. Aí muita gente olha, teve caso de gente virar pra mim e falar que eu tava com demônio no corpo. Mas por que o demônio no meu corpo? Porque particularmente o demônio não vai vir numa forma de um cara que tá pendurado pelos ganchos, balançando pra lá e pra cá, sentindo um prazer totalmente diferente. Aí teve uma vez que uma pessoa virou pra mim e falou: mano, você tá com demônio no corpo, você tá precisando ir pra igreja rezar. Aí eu olhei pra ele e falei: irmão, com qual frequência você vai pro culto? Vou todo domingo. Você acha que Jesus Cristo, quando ele voltar, vai voltar no domingo? Ele vai voltar em qualquer dia, ele vai vir como um ladrão na noite, sem ninguém saber. Vai vir e vai arrebatar os teus, e aí? Qual que é a diferença você estar na igreja somente domingo? Você acha que você conhece mais a palavra do que eu que estou pendurado? Eu era católico, como eu ia para a igreja, no caso, chegava lá, sentava, passava 5 minutos, eu ia para fora. Com o passar do tempo eu fui conhecendo mais a palavra, fui saindo um pouco da igreja católica. Aí eu comecei a crer num Deus vivo, não um Deus que realmente está pregado numa cruz. Igual muitos aí prega, fala que é isso e aquilo outro, mas na verdade não conhece o verdadeiro evangélico. Não conhece o verdadeiro Deus que eu vi e que eu senti ele na minha presença.
esse conflito religioso, ele veio lá da fundação do mundo, né? Que é Roma contra o cristianismo. E hoje não está diferente, porque a Bíblia diz que Jesus falou com o discípulo: olha, haverá reino contra reino, nação contra nação, quando chegar o sinal da minha vida. Então o maior inimigo do homem é o próprio homem, mas quando ele está sem Deus. Porque a nossa guerra, qual que é a minha guerra? A minha guerra é lutar contra o pecado, porque o pecado todo dia me chama, que é o quê? Prostituição, que é lascívia, que é adultério, né? Que é droga. E tudo isso é bom pra carne, não é ótimo, porque eu já experimentei cocaína, já experimentei maconha, crack, rachinche, tine, éter, cola, ropinal, tudo que falava assim, fica louco, eu usava para ver se realmente ficava louco, né? Já apliquei cocaína na veia para ver qual que era o efeito daquilo tudo, não é assim? Então, acontece, eu estava me auto se destruindo. Então, o que acontece? Hoje eu estou numa guerra contra a minha pessoa mesmo, porque se eu vacilar, se eu cair, eu volto a ser o velho homem de outrora. Um dia a gente tinha saído, nós fomos cumprir com uma obrigação, nós fomos numa mata ali, rezar ali, fazer uma oração ali. A gente tava voltando e o carro parou bem em frente a uma igreja evangélica. O senhor lá foi abrir a igreja dele, até aí tudo bem, meteu a chave lá e tal. O cara foi abrindo e chamando pelos nossos: tranca a rua! Se estás aí! Então ele nem foi ao Deus dele primeiro, ele foi aos nossos. Então já tá tão incutido nos costumes deles, essa disputa, essa batalha. Convidaram, né, pra ir nessa igreja, que um ex-bruxo ia estar lá contando seu testemunho, que ele se converteu e tal. E ele contando o testemunho dele, eu fiquei assim, meu Deus, isso um ser humano é capaz de fazer e tal, essas coisas. Ele contando que matou, ele era praticamente possuído pelo diabo mesmo, ele matou seus filhos, ele teve que ficar num quarto, eu acho que uma semana isolado, só tipo de cueca, essas coisas, sabe, roupas íntimas, deitado numa folha de bananeira. Daí cada dia ele recebia um sangue de um animal, né, tipo galinha, cachorro, essas coisas. Cada dia, né, durante a semana ele recebia, e no final ele recebeu um sangue de um feto. Aí, ele contando isso, eu falei assim, meu Deus, tudo pra preparar o seu corpo pro espírito. São vários espíritos, são muitos nomes, muitos estranhos. Não, assim, são legiões de demônio. Tem uma diversidade de opressão em cima de nós. É religiosa, é institucional, é homofóbica, é racista. Então hoje, pelo que a gente tem mais, nós temos um clássico aí, aqui em Minas é Atlético Cruzeiro, nós temos aí o povo matriz africano e evangélico, mas o campeonato ainda tá muita coisa rodando no negócio. Fui lá na beira do caminho, tem segurança na boqueira, Eu fui ao supermercado e na hora de sair, essa senhora me pegou pelo braço e
falou assim: quando você morrer, você vai pra onde? Aí falou de novo: pro inferno. E aí eu fiquei super nervosa e constrangida na hora. E aí eu simplesmente tirei meu braço e falei pra ela: cada um com a sua religião. E saí. Quando eu cheguei, a minha outra filha de sangue que estava aqui falou: minha mãe, a Jéssica foi no mercado e uma crente lá dentro pegou ela pelo braço, sacudiu e falou que ela ia morrer, a alma dela ia pro inferno, que ia pro demônio. Ela é funcionária, ela tem que fazer o quê? Atender, só. Se entra preto, branco, candomblecista, umbandista, budista, cristão, lésbica, gay, ela não tem que se meter nem discriminar, ela não foi contratada para isso. A religião dela não dá ela o direito de fazer crítica à vida, nem a escolha de ninguém. Assim como eu fui evangélica e sempre respeitei a religião do outro, no candomblé eu gostaria de ser respeitada também, entendeu? Eu me senti constrangida, eu senti medo, entendeu? Porque eu não sabia o que ela poderia fazer. Como ela pegou pelo braço, ela poderia, sei lá, ter me batido. Um dia, um cristão desse vai machucar alguém de fato e vai encontrar um pai de família ali disposto a vingar o seu filho. Porque dentro do candomblé tem pai que tem seus filhos, tem suas filhas, tem chefes de família. Imagine uma criança de 10 anos saia espancada aí por um louco desse. O pai vai ficar calado, você acha? Não vai, gente. Não vai ficar calado. Quando começar a Guerra Santa, a mortandade, que em algum lugar vai ter alguém assim, gente. Aí eles vão querer tomar providências. Por que não começa com essa providência agora? Por que é que não acaba com isso agora? Era umas 8h30 que eu comecei a tocar. Na hora que soltou os foguetes, ele veio igual uma fera. E daí pra frente, esse moço não me dá paz mais na minha vida. Aí chegou 2 filhas minhas, trazendo 2 cabritos pra mim. Aí ele pegou e viu os meninos chegando e o outro saindo com a moto. Cercou meu filho ali de moto ali, ó. Ah, mas cagou nesse menino. Nego, macaco, são vagabundos. Não sou vagabundo não, tô trabalhando. Se eu tivesse trabalho, você não estava aqui. Eu vim trazer um remédio para minha mãe, que ela estava passando mal e tá sem remédio. Aquela nega fedorenta, banguela, feiticeira, tudo que eu faço aqui, ele me perturba, tudo que eu faço. Hoje mesmo eu cheguei aqui, a gente foi fazer um ebó de limpeza e prosperidade de uma moça aqui. Ele seguiu meus filhos para ver onde que eles estavam fazendo, aí chamou a polícia porque disse que estava maltratando o meio ambiente. Meu neto também, há poucos dias, a polícia chegou aqui na minha porta, aqui, ó. Falava que meu neto tinha pegado uma namorada, espancado dela até quase a morte. Mas meu neto nem namorada tinha, que não gosta de mulheres, o que está acontecendo então? Então tem errado aí, né? Aí já descobrimos que é ele que está fazendo essas coisas tudo. Ele dá tiro para cima, ele mostra revólver pra gente aqui. Ele parece que ele é perturbado. E tiro, igual no dia dos foguetes aqui, ele deu tiro para cima também. Ele tenta intimidar a gente, você entendeu? E realmente ele conseguiu me intimidar. Eu fiquei morrendo de medo, porque eu não sabia, o homem é policial, é branco e é evangélico. Mas eu vou brigar por aquilo ali enquanto eu vida eu tiver. E vou deixar grandes guerreiros lutando por aquilo ali também. Não vou abrir mão. Sabe? Vou lutar até o fim. Eu sou de Ançã. E tem algum plantado na porta da minha casa, eu não vou abrir mão daquilo. De jeito nenhum. Foi muita luta, muito sorriso, muita lágrima, muita alegria, muita tristeza. E eu não vou abrir mão. Eu fui a única que tive coragem de montar a casa. Aí ele veio, fundou a casa pra mim, tudo direitinho. E começamos o trabalho. E a casa aqui do lado, que é uma casa evangélica, que é um culto evangélico.
E tão logo eu vi que minha fumacinha começou a incomodá-lo. Se era um incenso, as janelas se fechavam, me gritavam que eu sou feiticeira, que eu era macumbeira, que isso é coisa ruim, que eu não quero ficar nem repetindo os palavrões. E isso foi por muito tempo mesmo. Mas eu nunca me debati, nunca, assim, cheguei a afrontar, a brigar. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Ele veio o pensamento a Deus, Papai Oxalá, falei assim, meu pai, se o Senhor aqui me colocou, aqui é meu lugar. Aqui eu farei meu trabalho, aqui eu vou cumprir minha missão, conforme o Senhor quer. Derramai por toda parte a paz, a esperança e a fé. A senhora nasceu prematura, de 6 para 7 meses, 940 gramas. Ela teve bronquite, teve o princípio de asma, onde que eu curei ela muito foi na simpatia, e mostrando as coisas para ela, como é que é o caminho, e perguntando para ela. Mas nunca falando com ela, Sara, você tem que ser feiticeira, igual o povo fala, né? Você tem que ser macumbeira, Sara. Eu dando caminho para ela escolher. Cada bairro é de um jeito. Por exemplo, eu sou espírita. E lá na minha sala tem mais evangélico. E a professora outro dia começou a falar sobre um bandista, que tinha no livro. Eles começaram a falar que isso é coisa do lado de baixo, que é coisa ruim, que não podia fazer isso em sala de aula. Na escola, eu tenho medo de ser repreendida. Por isso eu nunca contei. Tenho medo de não ter amigo, todo mundo me represar. Tenho medo. Dia de domingo é o dia que a gente tem mais problemas com as pessoas aqui na porta, né, do outro lado da rua, e repreendendo, espraguejando, e nós sempre evitando, né, sempre estivemos evitando esse processo de bater de frente. E agora, na última quarta-feira, chegando aqui no Axé, eu encontro o salão, tudo destruído, tudo acabado, os sãos todos quebrados, e tudo incendiado aqui dentro. No momento em que eu vi, eu achei até que fosse alguma coisa, um fio desencapado, mas aonde eles estavam, né? Porque aonde foi o centro, o epicentro do fogo, não tinha fio, não tinha vela, não tinha nada que pudesse provocar um incêndio. Uma tentativa de assalto impossível, porque coisas de valores estavam expostas aqui e não foram levadas. Então a pessoa que pulou, a pessoa que fez, veio na intenção de quebrar, veio na intenção de colocar fogo, veio na intenção de destruir todo o aparato que a gente estava propondo aqui para o sábado, para a festa. Você tem certeza que foi intolerância religiosa? Eu falei, um vândalo vai entrar e colocar fogo, um vândalo não vai entrar e quebrar, só o santo. Mas não, o que foi quebrado foram os santos. Por que não é um caso de intolerância religiosa? É o que é dor? Não, não é dor. É tristeza? Não é tristeza. É raiva? Não é raiva. É um misto disso tudo, é misturado, é tudo misturado. É como se eu visse a minha fé, alguém pisando na minha fé, alguém tentando pisar na minha fé. Minha fé é muito maior do que qualquer pisada, mas é alguém tentando espizinhar aquilo que eu acredito. A gente está fazendo a entrevista e está ouvindo o som da igreja. Eu não me incomodo. Eles têm o direito de culto deles, mas eu tenho o meu direito. Eu acredito que seja isso, seja um incômodo, seja alguém querendo que eu saia daqui, que eu vá para um bairrozinho de interior, para bem longe, ou que eu feche efetivamente, mas está muito enganado. Enquanto eu tiver braços e pernas, eu vou lutar e vou continuar aqui.
questão de fazer graça? Eu não trabalho, eu fico em casa. Eu não trabalho. Bem perto daqui teve um ataque que um menino saiu com um carro da igreja, que é em frente ao terreiro, e adentrou o terreiro, né? O fato curioso é que tinha acabado o culto, o menino era filho do pastor e um jovem de 17 anos. Um jovem é encolerizado muito facilmente. Então, talvez o tom com o qual foi falado, olha, o diabo está aqui em frente e tal, fez com que o jovem tivesse essa atitude impulsiva de fazer isso. Porque nada justificava a igreja era aqui, o terreiro aqui, e o carro fazer isso, né? Não tinha justificativa para isso. Tá, os casos, os mais recentes foram essa semana 2 assassinatos, né? Em Belém do Pará, um em Ananideuá, né? E o outro na própria Belém mesmo, de 2 religiosos de matriz africana, assassinados a facadas, né? E por que a gente liga a questão da intolerância religiosa? Nos 2 casos, o assassino falava que estava fazendo aquilo em nome de Deus. Hoje há uma campanha declarada de setores neopentecostais para que onde houver uma casa do diabo, um neopentecostal vá lá e destrua. Então, isso é muito sério e muito perigoso. Eu andava perambulando sem saber o que fazer. Eu andava perambulando sem saber o que fazer. Chamei os pretos velhos, eles vieram me atender. Chamei os pretos velhos, eles vieram me atender. Castigo que Deus me deu nas horas de Deus, amém. Castigo que Deus me deu nas horas de Deus, amém. Agora eu sou Senhor, não sou castigo de mais ninguém. Agora eu sou Senhor, não sou castigo de mais ninguém. Nada me leva ao Senhor. Oi, Aroeira, meu gatimbeiro, meu gatimbeirão, meu gatimbeira. Aroeira, meu gatimbeiro, meu gatimbeirão, meu gatimbeira. Aroeira, meu gatimbeiro, meu gatimbeira. Aroeira, meu gatimbeiro. Então é essa guerra aí. Então as pessoas entram aqui endemoniadas, ela bebia, ela cheirava, ela fumava, ela fazia, acontecia, né? Ela tinha assim, um costume de molestar a criança, ou se não, já foi molestada. Então o que acontece? O que a igreja faz? Para que a igreja nasceu? É para desfazer a obra do diabo. Então quem tem Deus tem esse poder, porque nós temos poder. Nós temos poder de expulsar os demônios que estão na vida da pessoa. O que aconteceu? Aconteceu um triângulo. A igreja começou a perder fiéis. Muitos vinham para o terreiro. Porque muitos dos fiéis de igreja são de terreiro. Pode estar na igreja, mas são de terreiro. Bate o tabaco para você ver. Passa a curimba para você não treme. É de terreiro. Entendeu? O poder evangélico procurando ganhar força dos massacrados, dizia que não são de diabo, que isso é coisa ruim para puxar fiéis, para ganhar força frente àquilo ali. Se uma pessoa quer fazer mal para outra, aonde ela vai? Ela vai numa igreja cristã fazer mal? Não, não. Ela sabe que aqui não vai conseguir fazer o mal. Então ela vai aonde? Num terreiro de macumba. Para ali para fazer um trabalho. Ou para tomar o marido de alguém, ou para colocar alguém na cama, ou para conseguir algo que não é dela. Então ela vai procurar esse tipo de lugar que veio lá do antepassado, lá de trás, aonde o nome já fala má de maldade, cumba, né?
O que acontece? Você sente um clima pesado. Você pode ir lá, você vai fazer a sua entrevista lá. Você vai ver que lá as coisas não são naturais. Não tem, nem asseio não tem. Você sabe o que é com asseio? Você vê essa igreja, até aqui tá limpa, foi passado pano, você sente o cheiro do bom ar. Lá você vê aquele clima pesado, porque mexe com as trevas, mexe com as coisas mal, não é assim? Se você estudar o nascimento e o crescimento do segmento neopentecostal, ele tem exatamente 20 anos. Chega comprando cinema, teatro, supermercado, todos os comércios que são beira de rua. Isso mostra poder. Os terreiros estão no fundo de quintal, os terreiros estão... É os fundos da casa da mãe de santo, do pai de santo. Ele não tem aquela mega estrutura, ele não tem um espaço com ar-condicionado, ele não tem aquele costume de vou botar um terno para poder ir até ali, né? E ali eu vou ser bem visto. Durante esses 9 meses que nós saímos do terreiro, da comunidade, para poder ir para o abrigo, quando a gente voltou foi assustador, porque em volta da nossa comunidade foi construído 7, se não me engano, 7 ou 8 igrejas. Do ponto de ônibus até a nossa casa, você passa por umas 5 igrejas evangélicas. E não chega o quê? A 1000 metros de distância do ponto do ônibus até a comunidade. Então, assim, você tropeça, você cai dentro de uma igreja. Hoje está muito fácil criar igreja. Você ganha pela quantidade de adeptos, é como se você criasse bois. Porque, de acordo com o número de fiéis daquela igreja, ela ganha um recurso, ela ganha isenção. As igrejas pentecostais e neopentecostais estão presentes em todas as favelas, em todas as periferias, em todos os guetos. Você pode não ter Banco do Brasil em alguma cidade, mas você vai ter uma Assembleia de Deus ou uma Universal. Então, e aí também a Universal do Reino de Deus é um desavanço, que ela não é só mal vista, e não era só mal vista pela sociedade comum, mas também pelas igrejas evangélicas. Pelo neoliberalismo que a Igreja Universal traz, e pelo preconceito e racismo que a Igreja Universal traz. O livro do Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, é uma carta aberta de ataque aos pretos, de ataque às religiões afro-brasileiras. Porque a diferença entre pentecostal e neopentecostal é essa teologia da prosperidade que está relacionada ao capitalismo, somente ao dinheiro. Então, nas igrejas pentecostais mais tradicionais, você tem oração, você tem o louvor, tem a palavra, e tem um momento da oferta que é um momento simples. Agora, nessas igrejas neopentecostais, o momento não é só um momento de oferta e dízimo, são vários momentos de ofertas e dízimo, dinheiro, 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 que é o momento principal deles, do culto.
dentro da comunidade, se você passar com uma Bíblia, uma roupinha social, né, principalmente o homem, e uma Bíblia debaixo do braço, e a polícia estiver dando dura, ela não vai dar dura em você, porque você é um evangélico, criou esse status, né, de que o evangélico é uma pessoa respeitável, né? Então, isso para a autoestima do morador de comunidade, isso falou muito alto. Eu fui num culto uma vez, aí eu cheguei lá, o pastor apontou pra mim, próximo na entrada da igreja, apontou pra mim e veio falando que eu tava totalmente errado. Que eu ia pro inferno por conta dos meus piercing, por conta da minha tatuagem, que Jesus Cristo estava mandando eu retirar tudo do meu corpo. Mas na hora que eu parei, eu olhei, reparei ele, barba feita, cabelo cortado, base na unha. Porra, eu olhei pro cara e pensei comigo, o cara é igual eu. Qual que é a diferença dele? Por que ele tá falando que eu vou pro inferno? Sendo que eu tenho vaidade, mas a minha vaidade é diferente. A pastora colocou um silicone no peito, não é diferente dos meus implantes na minha mão. Não é diferente de uma bifurcação. Não é diferente de uma tatuagem, menor que seja ou maior que seja. Isso não interfere, todo mundo tá no mesmo nível. Já tem quase uns 40 anos. Os nossos mais antigos, nossos mais velhos, nessa luta, nesse campeonato com o poder público, conseguiu uma praça para se louvar um preto velho, uma entidade, um mentor espiritual da Umbanda. E um pastor soltou um vídeo que ele preparou jovens para ir até essa homenagem, a essa festa, evangelizar. Já é um crime alguém vir e fazer isso. Sabe onde é que eu fui? Nos adolescentes. Peguei 30 adolescentes surtados que tinha lá na igreja. Falei assim, é só perturbar ter aqui? É, então é nós. O que nós vamos fazer, Lucinho? Vamos jejuar. Jejuamos e oramos. 20 dias. No dia da festa, 50 centros espíritas em volta da praça, aquelas luzes de festa junina, cada centro separado por giz no chão, e no meio da praça a estátua do Preto Velho. Tudo lá. E eu fui com os adolescentes, nós tudo de branco. E eu instruí eles, falei, ó, na hora que a gente chegar, vamos fazer evangelismo de pantufa, só no sapatinho, só na miúda, traz pra cá. Se demônio manifestar, você fala, ó, não mude, não mude. O cara saiu do trem dele lá, no conforto dele, com o público, com os adeptos, com os fiéis, sei lá, com os trem dele lá, pra me perseguir. Eu tava lá distribuindo comida, fazendo campanha, louvando minha entidade, falando das minhas coisas, fazendo uso, porque ali foi tirado um documento, um alvará, ali foi informada a polícia, ali se pagou taxa, e nada disso foi reconhecido. Resultado, parou o camburão, algema em mim e nele, e o povo todo rindo, é muita gente, tipo umas 3 mil pessoas na praça. Entramos nós pro camburão, todo mundo vai. Quando nós entramos dentro do camburão, tem nele um coice, falei, sua mula! Agora sua mãe me mata! Meu pastor tá feliz demais, nós somos presos por causa de Jesus! E esse vídeo estourou próximo a uma festa que a gente ia fazer. E a gente colocou esse vídeo entre os jovens da casa para ver. E esses jovens viram esses vídeos, você tem que ver indignação. Pô, cara sacana, sei o que, PPP. E vem um comentário, se eu pego, eu bato. Mas se eu bato num cara desse, ainda tô pior. Porque se ele me bater, não vai dar nada pra ele, porque não deu. Agora se eu bater, vai dar. O camburão andou 1 quarteirão 2 e parou. Falei, não, velho. Esses caras vão salvar nós do lote aqui. Aí ele parou de rir. Falei, agora você para de rir, né? Você vai morrer, sua porcaria. Aí, polícia tira nós lá de dentro, tira a algema, olha pra gente e fala assim, pode voltar pra festa, eu sou crente também. Mentira, nunca aconteceu aquilo. Né? Até porque está em Belo Horizonte,
né? A festa do Preto Velho, a que ele se refere, é em Belo Horizonte. Eu participo de todas há anos. E se for, apanha. Se for, apanha. Então, eu acho que, na verdade, as pessoas ainda crescem em cima de factoides. Factoides. Porque ele não é homem para ir lá. Porque se for, apanha. Então, a questão que a gente colocou, inclusive quando nós fizemos a denúncia no Ministério Público, foi inclusive em função disso, além de ser mentiroso. Né? Porque ele é um intolerante mentiroso. É muito cômodo estar dentro daquela coisa protegida que é a Igreja da Lagoinha, né? Aquela suntuosidade. É muito cômodo gravar lá dentro e falar o que faz sem poder vir para a rua. Agora vem à rua e faz aquilo. Meu pai, depois de convertido, passou a fazer um trabalho de capelania prisional e passou a subir as comunidades, morros e favelas do Rio de Janeiro, para falar do amor de Jesus. Só que, ao acompanhar o meu pai, tanto nos presídios quanto nas favelas, eu percebi que tinha crianças ali que precisavam ouvir a palavra de Deus numa linguagem voltada para elas. Daí, eu resolvi montar o repertório, o trabalho do primeiro CD infantil, que foi Com Jesus a Vida é Festa, voltada para um público de comunidade de favela, de comunidade de crianças carentes. Eu sou da Igreja Internacional das Ideias de Deus, sou pastor ali, amém? Eu vim aqui fazer uma oração por você. Ó Pai, da mesma forma que um dia o Senhor me alcançou, me encontrou, meu Deus. Pai, encontro também com esses jovens. Pai, eu coloco eles diante do Senhor, porque o Senhor tem um propósito. Pai, de toda cilada, toda armadilha, de toda obra contrária, de toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, tudo aquilo que o inimigo tem feito contra a vida deles. Pai, nós aniquilamos. Que ninguém, nem o diabo, nem você venha funcionar os planos de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Amém? Em nome de Jesus. Deus nos colocou aqui, talvez aqui, porque tem uma área de risco aqui atrás, aqui, ou em volta da igreja. E a gente escolheu o nome Exército de Deus. E tá lá, né? Joel fala, prepare-se para a guerra, os versículos, né? Nós estamos em guerra mesmo, né? Desde quando nós nascemos, nós estamos em guerra com nós, com o mundo, com o diabo. Então, e Jesus Cristo é o general. A maior patente é de Jesus mesmo, né? Que manda em tudo e em todos. Nós só tem que obedecer. Por isso veio aquela placa ali com o leão no meio, porque Jesus também é o leão. Essa linguagem bélica, essa linguagem de guerra, essa linguagem militar, é uma linguagem do Antigo Testamento. Né? Então eles usam, se apropriam dessa linguagem para motivar, né, os seus adeptos. Então, a teologia do Antigo Testamento, nesses elementos, nós encontramos Deus é general, Deus é o guerreiro, né? Deus é o vencedor das batalhas. Né? Os próprios reis de Israel iam às guerras em nome do Senhor. Então, como isso está na Bíblia, eles se apropriam dessa linguagem, desse argumento e adaptam, contextualizam aos seus fiéis. A partir do momento que eu te peguei, que eu te doutrinei, eu te dominei, eu vou te preparar para este enfrentamento. Aí cria-se os grupos paramilitares. Exército de Deus, soldados de Jesus. E a palavra colocada para eles é o ódio extremo. Porque o outro é seu inimigo.
tempos, um grande jornal de circulação no Rio de Janeiro trouxe uma foto desse exército alinhado em marcha para sair às ruas, né? E como esse pessoal não tem uma formação teológica, eles não têm um treinamento adequado diante do que é uma evangelização e etc., eles estão propensos a fazerem de tudo, inclusive da intolerância religiosa, né? De encontrar, por exemplo, um homossexual na rua e o agredir, né? Tanto verbalmente como fisicamente. Isso foi recebido como uma bomba, né, por diferentes grupos religiosos e na política nacional. Isso foi recebido como uma bomba porque era a materialização, era a estética e a apresentação da guerra materializada naquele grupo. Eles são determinados a fazer tipo Hitler. Eles são determinados, eles são, agora no momento o Hitler é eles. Eles determinaram que todo mundo tem que seguir essa fé aqui, este caminho aqui, e quem não estiver aqui tá errado. Fui convocado, não posso fracassar. No exército de Cristo me alistei, estou pronto pra lutar. Não é contra homens, não é carne, não é sangue. Nessa guerra vencerei, principado e potestades do mal. Eu já venci e estou com Cristo. Leio a Bíblia, sofri, pondo o joelho no chão e não conquistou. Na minha frente, sou um soldado revestido com a armadura de Deus. De Deus! Exército de Cristo, a finalidade dessa música é preparar as crianças para a guerra espiritual. A gente liga a televisão e vê filmes e desenhos e músicas que ensinam pornografia, ensinam bruxaria, tem tanto conteúdo envolvendo a mente de uma criança para que ela aprenda o que é errado. As novelas ensinam aí a prostituição, as novelas ensinam a serem fiéis ao marido, à esposa, a ter várias mulheres. Então, os conceitos, os valores transmitidos através das mídias, né? Os jogos também, envolve tanto a mente de uma criança. Então, essa música ela ensina a criança a se revestir. Em Efésios 6, a gente lê sobre a armadura espiritual, sobre o capacete que vai proteger a mente, sobre a couraça que vai proteger os órgãos vitais. Teve uma igreja que eu preguei sobre esse assunto, o tema foi o Exército de Cristo. Eu me vesti de camuflado, nós entramos marchando, né, proclamando o nome do Senhor, fazendo grito de guerra, que somos crianças de Cristo. Por aquilo nós viemos aqui. Aí teve uma menina que ela parou o culto, antes um pouquinho de terminar, ela foi lá no pastor e falou assim: pastor, como é que eu faço para me alistar? Então, gente, eu fiquei assim tão emocionada, sabe? Eu fico até assim, me emociona muito, porque a gente vê que uma criança ela recebe a palavra do Senhor. Se alguém nosso fizesse os guerreiros de Ogum, tava todo mundo na cadeia. Tava todo mundo na cadeia. Eu não tenho dúvida, se aparecesse alguma liderança nossa, né? E dissesse, vamos fazer o guerreiro de Ogum para enfrentar isso, tava preso todo mundo. Estava criminalizada, a mídia estava dando bordoada, o Ministério Público já estava todo, estavam presos. E esses grupos não. Né? Porque é o poder econômico que eles têm por trás, o poder de mídia que eles têm por trás, o poder político que eles têm por trás da sua bancada. Então você vê o quanto é desigual essa luta. Então não pode ter guerra. O que tem um genocídio da nossa cultura, dos nossos jovens, que existe isso. Nós somos o insumo deles. Se nós não existirmos, não existiria o neopentecostalismo. Não tenho a menor dúvida que sem nós, o neopentecostalismo não seria esse fenômeno de sucesso. Porque eles sobrevivem às custas do nosso sagrado.
Eu não acho que os neopentecostais hoje perpetuam em termos de intolerância religiosa seja uma novidade. Não, eu acho que a Igreja Católica fez isso ao longo de muitos séculos. A gente teve uma inquisição, a gente teve, né, um tribunal criado para julgar crimes de fé, né, e de fé que não condizissem ao que não estivessem de acordo com o que a Igreja Católica queria. O que eu acho é que os neopentecostais têm levado até as últimas consequências esse dualismo, essa demonização e essa perseguição. Esse é o nosso desejo do fundo do coração. Entre as comunidades prevaleça a união. É paz, justiça, liberdade, lealdade e união. Aqui a bandeira branca lá no alto do morrão. Nós somos todos irmãos, é nisso que eu acredito. Porque a nossa facção é Jesus Cristo. Porque é paz, justiça, liberdade, lealdade e união. Aqui a bandeira branca lá no alto do morrão. Nossa facção. Então a gente usou o caso da facção Jesus Cristo para dizer que, independente da facção daquela comunidade, a facção que impera a fé é a mesma. Então, um cara evangélico está fazendo funk proibido. Mas evangélico não é somente uma forma de se vestir ou uma forma de... Evangélico é uma filosofia, um pensamento. Então fui do grupo de funk dos Havaianos, um grupo de muito sucesso no funk, muito tempo. Então queria fundar esse grupo. E decorrer desse grupo, no auge da carreira, que aconteceu esse processo de transição de religião, né? Que eu saí da igreja católica e passei a frequentar a igreja evangélica. A maioria das músicas são inspiradas em algo que eu estava sempre vivendo ali, né? O lance do Passinho Abençoado surgiu da primeira igreja onde eu me converti, na Assembleia de Deus dos Últimos Dias. E o pastor lá, que é o presidente, o pastor Barro Pereira, tinha já esse lance de fazer com o pessoal com a mão, Jesus, Jeová, ele fazia isso, e eu acabei traduzindo isso no funk. Aí ele, então agora, ó, Deus me deu uma visão, agora tu vai fazer isso daí para poder a gente ganhar alma para Jesus. Que é a linguagem que usa da igreja para ganhar alma para Jesus. Vamos usar isso daí para buscar os jovens para a igreja. Pô, imagine tu, cara dos Havaianos, agora tá aqui na DUD, vamos formar os adudianos. Tu não é bom? Então faz uma música aí na hora. Alô, povo de Deus, Jesus quer te abençoar. Joga as duas mãos pro alto e nós vamos descer. Assim, Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, geral, Jesus, Jeová, Jesus vai te abençoar. Aplaude-lhe, Jesus, Jeová, Jesus, Jeová vai, Jesus, Jeová, Jesus vai te abençoar. Se no mundo eu cantava e dançava, foi assim que tu me conheceu. Agora mais ainda, eu vou fazer pra Deus. O mistério é profundo, acho bom ficar ligado aqui no Louvorzão. Um passinho do abençoado, vai no passinho, no passinho, no passinho do abençoado. No passinho, no passinho, no passinho do abençoado. Vai dando os pulinhos, mãos quebradas, dando os pulinhos, mãos quebradas. Eu quero ver geral mandando no passinho do abençoado. No passinho, 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 passinho do abençoado. Passinho nem boneco, passinho, passinho do abençoado. Passinho, 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 passinho do abençoado. Quando você une a música a uma mensagem para alguém que está do outro lado, talvez passando por um problema de depressão, aí você vê digamos, na nossa linguagem evangélica, no louvor, por exemplo, falando que vai dar certo, que Deus te ama, que Deus é na tua vida e que a Bíblia diz isso e aquilo, que não desiste não, que há uma saída, uma melodia, uma harmonia que mexe com a gente, uma letra que é impactante, cara. Já vi muita gente ser salva, sair da deprê por causa de um hino. Eu mesmo, isso já aconteceu comigo. De estar naquele dia de tudo dar errado, você ouve uma música e você chora, fala, obrigado, Deus, é o que eu precisava ouvir, através de uma música. Hoje o evangelho, digamos assim, a moda cristã, protestante, mudou bastante, avançou. Você vê, como você está vendo aqui na minha camisa, é Jesus na forma de cruz, mas num design, boné escrito Pray, que é ore, oração. Mudou bastante. Antes não tinha muito isso. Antes a imagem do crente, digamos assim, era aquela imagem do cara do terno, da gravata, da irmã do roupão, do saião. Ainda existe, como eu falei aqui, sobre doutrinas e denominações.
Porém, hoje tem uma nova visão, digamos assim, uma ideologia que vem justamente para desconstruir isso, para mostrar o que eu acabei de falar aqui, essa liberdade que há no Senhor. E a gente usa essas camisas, esse boné, como uma forma de passar uma mensagem. Eles sabem que o povo gosta de dançar. Então eles começaram a trazer a questão da música, a música dançante, né? O pagode gospel, o funk gospel. Por quê? Porque as pessoas têm a sonoridade embutida em si. Então eles foram ganhando a partir disso, que é uma coisa assim, que é uma grande sacada que eles tiveram. Né? De como é que eu não vou, se eu continuar naquele tijolinho do orar, rezar, endurecido, negando, as pessoas não vêm. Eu tenho que ganhar este público e eu vou ganhá-lo a partir daquilo que ele gosta. Pelo menos aqui onde eu moro, assim, na maioria das comunidades, é muito mais, a galera muito mais hoje tem essa tendência assim mais para a igreja evangélica e tal. Então, mesmo que a gente esteja no mundo, esteja no funk, esteja no baile, ou às vezes até a galera mesmo que às vezes cursou um caminho às vezes até errado, mas mantém essa preserva isso dentro de si, assim. Tá monitorado e tá tranquilo, Mac. Aí aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ou seja, tá ligado, né? Ele é nosso Deus e Ele sempre vai estar fortalecendo a gente. Só a gente não abandonar Ele, tá ligado? Entendeu? Deus abençoe cada dia mais, tá ligado? Mano, que pega os cachorros? Tá latindo aí, velho. Eu não vi o que tá lateral. Cuidado. Mano, tá pegando frequência aqui também, mano. Tá subindo, é muito nível, tá ligado? Mano, e o Senhor abençoe nossa caminhada aí. Vamos descer, vamos é com tudo, velho. Dá mole não que Deus tá com nós nessa batalha aí, mano. O cenário mudou bastante, né, devido à conversão, à chegada desse traficante aqui. Ele voltou para a comunidade e trouxe o evangelho com ele. E começou a mudar. Mandou quebrar as casinhas onde tinha estátua e mandou pintar já no muro já desde de 2000, 2001. Né? Jesus é o dono do lugar e começou a proferir, na verdade, o evangelho. E hoje em dia, né, os traficantes eles apoiam, tanto apoiam como foi eles que patrocinaram esses grafites, e a comunidade adora. A comunidade ganhou cor, ganhou luz. Né? Você passa e você se sente confortável em ler um versículo que te acalanta, que te deixa mais tranquilo. Poxa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antigamente era São Jorge, ou mensagens de comando de tráfico, ou enfim, mensagens de guerra, ou mensagens de vamos matar os alemão, enfim, ou muito Bob Marley, muita maconha, né? O Bob Marley, a maconha, letras de músicas, letras de funk, que tinha muito. E hoje a estética é exatamente essa. Muros com versículos, salmos, Jesus. Você já quase não vê mais os dogmas católicos, né? Principalmente candomblé e umbanda nem se fala. Isso aí a gente quase não vê mais mesmo. A gente quase não vê mais. Em comunidade nenhuma. Fui condenado a 7 anos, 2 meses e 20 dias.
no presídio, uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Ela entrou no meio da visita e falou assim comigo, assim, meu filho, Deus mandou que eu viesse aqui visitar um jovem. E ele falou que ia me mostrar esse jovem. E esse jovem, assim que eu entrei aqui, é você. Quando deu 30 dias, 1h da tarde, eu fui levado ao fórum. E eu falei com Deus dentro da viatura, nunca mais algemas vai estar em minhas mãos. Quando eu cheguei no fórum, o juiz mandou que me soltasse. Não sei nem porquê. Ele mandou que me soltasse e falou que eu estava livre. E ali, o juiz mandou me soltar, eu voltei para o presídio, fui solto no outro dia. E quando eu fui solto, de vir para casa, aí eu fui para a igreja para agradecer a Deus no culto à tarde, numa quarta-feira, agradecer pelo que Deus fez na minha vida. Até então eu tô lá, vai fazer 23 anos que eu sirvo o Senhor. E eu peguei e me envolvi nas drogas, comecei a vender droga. Em atacado, comecei a procurar, comprar, vender, me envolvi. E quando eu fui vendo, mano, eu tava no fundo do poço. Até um dia eu comecei a parar e para refletir minha vida, eu falei, meu Deus, eu tenho filhos, tenho esposa, qual o legado que eu vou deixar para meus filhos? Nino, qual o legado? De um homem, de um cidadão de bem ou de um traficante? Naquele momento não tinha ninguém, eu era perseguido, tá entendendo? O tempo todo por policiais, tá entendendo? Era caçado. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Que Deus tinha falado, desde que Ele deu 2 caminhos, um de bênção e um de maldição. Nesse dia eu falei, eu fiz uma promessa, um pacto, uma aliança de renovação com Deus. E eu falei com Ele e Ele falou comigo. E eu falei com Ele, Senhor, eu largarei tudo para te servir. Hoje eu vou em presídio, hoje eu vou em hospitais, hoje eu vou em centro de recuperação. Já viajei meio mundo pregando Jesus, falando o que Jesus fez. A minha irmã que mexia com macumbaria, ela largou a macumbaria. O meu irmão que mexia com o espiritismo, ele largou o espiritismo. Meu outro irmão que cheirava cocaína junto comigo, ele largou a cocaína. Todo mundo serve ao Senhor. Hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu não tenho carrão, porque eu não preciso de carrão. Mas hoje eu tenho Jesus. Deu no coração. Começa a acompanhar um processo de conversão desses traficantes. E aí a gente tinha aquelas figuras dos ex-traficantes, as ex-prostitutas, né? Os ex-funqueiros. Mas, como a gente estava dizendo da complexidade desse universo evangélico no Brasil, essas figuras elas foram absorvidas no seio da igreja. Então é possível você ser funkeiro, funkeira e ser evangélico, né? Assim como é possível você também estar no tráfico e estar na igreja. Os traficantes aqui são muito voltados ao evangelho, sim. Hoje em dia não tem culto afro aqui, não tem terreiro de macumba aqui dentro de Acari. Tem as mães de santo, mas elas fazem o trabalho delas fora. Os traficantes aqui, eles entregavam suas vidas pros santos, né? Fechava corpo e, enfim, fazia aquelas matanças de animais. E com isso eu creio que talvez, eu não vou falar vocês possam acreditar, mas assim, talvez muitos possam não acreditar, mas há uma questão espiritual nisso tudo, onde aqui as chacinas aqui morriam 4, 5, 10, né? Eram muitas pessoas que morriam aqui em Acari. A principal liderança, à época do terceiro comando, que era o Cid Acari. Então, o líder do tráfico, o chefe do tráfico nessa época, era evangélico e teve uma revelação. E nessa revelação foi dito a ele que ele precisava reduzir o número de mortes, que não podia matar, não tinha que matar. Essa era uma orientação que estava sendo dada para ele. Então, ele passa essa orientação para o conjunto dos traficantes que atuavam com ele e tem um direcionamento que é político-religioso da conduta desses traficantes. 5 horas da manhã aqui tem que nós chamamos de uma alvorada, solta o fogos para acordar todo mundo. E nesse horário, eles faziam uma oração entre eles, no radinho deles, ou então botavam um louvor.
E eles vão a culto, frequentam culto. Tem traficante que dá dízimo. Eles vão a culto, sim, pedem oração. Se nós estivermos orando, às vezes, eles vêm, entram com respeito, deixam armas, o que tiver. Eles se despojam do que tem, deixam lá de fora, entram para receber oração. Sempre houve uma relação de respeito entre nos morros, nas vilas e nas favelas, né? Entre o tráfico e as religiões de matriz africana. Havia um respeito, eu não mexo com você, você não mexe comigo. Então, sempre houve essa relação respeitosa. E, de repente, há um rompimento com ela. Né? Quando há esse rompimento, se você for avaliar como é que se dá esse rompimento, a partir de que se dá esse rompimento? Esse rompimento se dá após essa entrada em grandes números de setores neopentecostais no sistema prisional. Então, eu acredito que essa relação se estrutura a partir daí. Porque hoje, se você for ver, o traficante, ele proíbe o terreiro de tocar a expressão da religião de matriz africana em nome do neopentecostalismo. Ele está ali a serviço do pastor. Quando o preso chega dentro do presídio, a primeira coisa que está lá dentro da cela guardando ele é uma Bíblia. Então, quer dizer, a Bíblia já está lá, daqui a pouco eu chego e ensino ele a ler a Bíblia e daí a pouco ele se converte, começa um acordo ali dentro. Porque daí o acesso àquele traficante, principalmente se for o chefe, o patrão, que eles costumam falar, você começa a ter a resposta da prisão dele aqui dentro. Porque nós começamos a ser coagidos, os terreiros começam a ser fechados e começa a igreja a crescer ali dentro. Dentro da serra, não tem mais terreiro. Se eu com essa roupa, com esse pano na cabeça, subir o morro, eu não passo 2 quarteirões. Eles mandam eu voltar e, principalmente, tirar as contas. O pano na cabeça hoje virou moda. Então, qualquer pessoa coloca um pano na cabeça. E eles também não têm conhecimento e não conseguem interpretar como é um pano de terreiro ou um pano ou um turbante. Mas as contas identificam muito. Então, eles falam, vocês não vão subir aqui no morro, não. Para subir aqui, você tem que conversar com fulano. Aí, mano, tô chegando aqui agora, tá ligado? Eu tô de cima da laje aqui e põe o moleque lá embaixo na atividade, porque eu tô vendo os vermes circulando lá embaixo, tá ligado? E não é pra subir ninguém, não. Então, mano, Deus abençoe o plantão aí, entendeu? Porque você tá ligado, tá embaçado. Aí, geral, meu caíram ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. É o 91 aí, hein, mano. Se liga nesse som aí que é proteção total pra nós, hein? Contra os vermes. Os traficantes me chamam, me respeitam, me chamam de pastor, né? Me chama, talvez não chama nem pelo nome, me chama de pastor, pede oração. Eu faço oração para eles assim na boca, assim. Eu faço oração para eles na rua. Eles me pedem oração, eles choram que nem criança, porque dentro de cada homem valente tem uma pessoa sensível. Eu falo os dialetos deles. Eu sei o que é cocaína, eu sei o que é crack, eu sei o que é perder, eu sei o que é criar inimigo, eu sei o que é ir preso, eu sei o que é revólver, eu sei o que é mulher, eu sei o que é o poder que o mundo dá, né, que é passageiro. Nós temos uma arca aqui, a arca está aqui. Aqui tem várias fotos de traficante aqui dentro. Aqui tem muitas fotos de mãe e de pai aqui dentro. É um lugar onde que nós colocamos para nós estar sempre orando para que esses filhos voltem para casa transformados. Porque nenhum pai fez filho para ser dono de boca de fumo, para ser traficante ou para ser usuário. Não. Nenhum pai fez isso. 90% tem fé, cara. Porque eu vou falar para você, se não fosse isso, ele não conseguiria viver mais um minuto. Porque muitas das vezes, cara, tu vê pessoas que... Meu irmão mesmo, que morreu, Deus poupou a vida dele muitas vezes. Ele tomou um tiro aqui, tomou vários tiros na perna. Por que não morreu? Tem uma explicação. Por que não morreu? Porque às vezes com um tiro uma pessoa morre. Tomou um tiro perto do coração, tomou um tiro na barriga, tomou um tiro no pé, tomou um tiro na perna e não morreu. Aí por quê? Pergunto, por quê? Porque Deus tinha plano. A mãe do traficante se converteu. A sua avó também era de um culto afro e passou para a igreja evangélica. Às vezes o próprio irmão,
Então ele está cercado pela presença da confissão evangélica. E ele, por uma questão até de familiaridade, acaba por respeitar. E às vezes o que acontece é que o seu filho também vai a uma escola bíblica dominical, chega em casa com um material didático produzido e fornecido pela igreja, o seu filho canta os cânticos, as músicas da igreja. Então acaba que isso torna um dado que é inserido nele e ele muda a sua visão. Passa nada, irmão. Amém. Aqui, Deus abençoando na tarde de cada um aí, tá ligado? Que o Senhor proteja todos nós dos vermes que se piar pra subir, tá ligado? E quebrar os caras se subir, tá ligado? Não deixa subir pra aqui não. Existem casas dentro de comunidades que estão praticamente fechadas. Só se faz limpeza e manutenção. O pai de santo ou a mãe de santo é obrigado a jogar fora, atender os seus clientes como pode, fora dali. Porque o gerente da boca, o dono do morro, diz que não pode ter. E se tiver, as pessoas são agredidas, os carros são depredados. Então a minha dificuldade, por exemplo, é arrumar um lugar para abrir meu barracão. Porque o dinheiro eu tenho, mas eu não tenho onde comprar. Porque os lugares que eu tenho visto nos expulsam. Isso fere o direito constitucional da gente de exercer a nossa fé, tanto como de ir e vir. Porque existe um poder paralelo que nos impede. Por exemplo, eu tenho amigos meus que herdaram o barracão. O zelador anterior faleceu, herdaram o barracão. Fica-se normalmente um tempo de luto fechado. E depois vê-se quem vai ser o sucessor da linhagem, da raiz, e ele é reaberto. Foi feito direitinho, viu-se quem ia fazer, vamos então dar uma geral, limpar, arrumar, pintar, fazer tudo para o barracão ficar bonito. Eles esperaram terminar tudo, o barracão pronto para ser reaberto. Mandaram 3 ou 4 em motos, com bandoleira, com fuzil, com armas, e disseram que o gerente da boca não queria macumba ali. A comunidade, ela funciona assim, sempre funcionou assim. Existe uma, vamos dizer, uma tirania, assim. Tipo, antigamente não podia usar vermelho. Era a rivalidade era terceiro comando e comando vermelho. A área de terceiro comando não podia usar vermelho. No piscinão de Ramos, tinha uma placa, proibido usar vermelho. Aí pessoas que apanharam porque tava com maior vermelho, biquíni vermelho, não podia usar roupa vermelha na praia de Ramos, piscinão de Ramos. Aqui não podia usar TCK. O cara usasse a roupa da TCK, o cara tá fazendo apologia ao terceiro comando. Isso é absurdo, mas isso é real. Então isso reflete também na religião. O meu terreiro, que eu me iniciei, fica aqui na Ilha do Governador, do chefe do tráfico na ilha. Ele tem uma tatuagem escrito Jesus Cristo no antebraço direito. As pistolas são todas com inscrições de Jesus Cristo, com o nome de Jesus Cristo. E quando eu entrei no terreiro, as pessoas falavam, por exemplo, muitos irmãos de santo, sobre não poder lavar as suas roupas. Determinadas favelas onde se morava, as pessoas tinham roupas brancas de santo e lavavam no barracão de santo. O problema não era lavar, na verdade, é estender, né? Porque você sabe que em favela não tem muito segredo de nada. Então as casas são abertas, os terraços são abertos, as pessoas estendem as roupas e vêm. Então ela tinha medo de lavar as roupas, tinha medo de voltar para casa com os seus fios de conta, com as suas roupas.
E 10 casas fechadas, pais de santo expulsos, casas quebradas. Enfim, teve histórias diversas. Alguns simplesmente foram embora, outros, inclusive, enfim, passaram mal, tiveram mal súbito e morreram. Eu tenho uma amiga que é mãe de santo, que está há 2 anos tentando abrir uma casa de santo em roça, né, em região que a gente chama de roça, que é pela Baixada Fluminense, muito dominada pela milícia. Não consegue. Tive um caso agora de um pai de santo meu que teve o terreiro todo destruído, foi expulso do seu próprio terreiro, a esposa foi espancada, próximo a Santa Cruz da Serra, pela milícia. Tem uma política bem agressiva da milícia em relação à armada, violência física, de fechar terreiros, de agredir alguns pais e mães de santo, mas principalmente de impedir que se tenham mais terreiros naquelas áreas. Isso é tocar terror na população que é dessa tradição. Você não poder ir andar de branco, não poder botar roupa na rua, na cerca, não poder isso aqui, não poder andar de conto, não poder andar de torso, porque você pode ser agredido, isso é terrorismo. Os traficantes lá, tipo, aceitou Jesus, acha que pode chegar, vira e fala, ó, simplesmente, você vai fechar o terreiro e vai sair daqui. Se não sai, o que ocorre? Os caras vão, mata, taca pedra, faz isso, faz aquilo outro. Teve uma coisa lá mesmo que eu vi venderam um terreiro do cara lá, da mulher lá por 2 mil. Que direito tem aquilo? Nenhum. Jesus Cristo quer isso? Não quer isso. Vai pro inferno da mesma forma, se for olhar. Vai puxar carrinho de brasa, tudo vai puxar carrinho de brasa. Tá lá, fazendo merda lá, uma atrás da outra e discriminando as pessoas. Sendo que muitas das vezes ele já foi discriminado várias vezes. Não somente por morar dentro de uma favela. Não somente por ser negro, ser branco, ser favelado. Não, ó, mora lá dentro da favela, é pé vermelho, é isso, aquilo, outro. Ele quer opor um respeito do qual não existe esse respeito que ele tá buscando. Existe temor, é diferente. O cara que é temido é o cara que porta um revólver. Ah, eu sou de Deus, eu tenho um revólver. E o cara que chega e prega pra você com a palavra e com a Bíblia na mão é diferente. Você não precisa virar e falar, ó, você vai pro inferno porque você tá usando essa roupa branca, você tá raspando a cabeça e você tá fazendo isso. E você tem que aceitar Jesus. Você escolhe, ó, o revólver tá aqui, o outro tá aqui, você escolhe. Você quer os revólver ou você quer ser expulso da favela? Você aceita Jesus ou você renega seu Deus? O que nós vemos na televisão, eles quebrando o candomblé, quebrando o pai de santo, expulsando. Nós vemos assim na televisão, eles expulsando, não admitindo a facção TCP, eles. Nós aqui CV, nós abraça, nós não tem essa. O direito de ir e vir aqui é para todos, de igual. Não vindo atrapalhar nós, pode andar aí à vontade na comunidade. Nós precisa deles, eles precisam de nós também. Porque um exemplo, a bala tá comendo, eu fui baleado. Aí eu tô ali, não vou aceitar sua ajuda não, baleado, porque tu é macumbeiro, ou porque tu é cristão, ou sou outra religião. Então por isso que nós temos que respeitar todos e tratar todos com carinho. Independente do que eles fizeram lá na facção deles, eles foram desumanos com eles, porque nós somos tudo humano. Independente de fazer esses negócios, a gente tinha que falar assim, ó, não, eles são humanos, eles com eles e nós com nós. Eles como? Foram e meteram dessa, quebraram lá o negócio. Da nossa parte, nós achamos desumano, entendeu? Aqui, pelo menos, nessa área que eu vivo, a vida do traficante é assim. Não o vaporzinho, não o soldadinho, mas o cara que é o dono da situação. O gerente, vamos dizer assim. Ele não tem vida, cara. Ele não pode sair do morro. Ele não pode se movimentar muito. Ele não pode se expor demais. Existem as facções que são inimigas. Existe a polícia. Então, ele vive praticamente dentro do morro. Ele não pode consumir nada. Ele não pode comprar nada. Ele não pode fazer. Ele tem que mandar os outros fazer por ele. O dinheiro do tráfico tem que ser lavado. Então, é uma troca, sabe? Por que eu vou lavar o seu dinheiro? Me diz uma coisa, eu vou lavar o seu dinheiro, o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Ah, muito simples, manda fechar tudo que é uma curva. Porque aí cresce o meu culto, cresce o meu dízimo, cresce os meus seguidores. O tráfico precisa de muitos lugares para se esconder. Para esconder
seus instrumentos de trabalho, né? Se é que assim devemos chamar. E o pastor, normalmente, ele é um ex-traficante, é alguém que teve alguma vinculação, e ele também quer dominar aquele território. Ele quer dominar, né? Ele não quer, às vezes, estar com a arma em punho para dominar, mas ele quer coagir através dessa arma. E ele sabe que nada mais coage qualquer pessoa que está dentro de uma comunidade do que a presença do tráfico. Qualquer pessoa favelada como eu sabe disso. Então, é um casamento de interesses, né? Eles querem poder. O pastor aumenta a quantidade de dízimos, ele fica à vontade para trabalhar ali, né? E o tráfico fica menos violento, porque há um acordo ali, né, de cavalheiros, se é que assim devemos dizer, e menos violento, assim, menos visível a violência, né? É importante essa correção, né? Antigamente você encontrava, matava e os corpos ficavam estirados. Hoje em dia você só sabe que matou, não vê mais o corpo, né? Então tem essas coisas que a igreja negocia dizendo que não acontece mais isso porque ela pediu. Na verdade é porque também eles não querem a polícia mais dentro da comunidade, né? A ideia que a gente tem, independente da vida que a gente vive, entendeu? A gente tem um espaço muito grande com o nosso morador. Então a gente não pode ter a gente tem que ser neutro. Tem um macumbeiro ali, a gente fecha com o macumbeiro, tem o cristão ali, nós fecha com o cristão, entendeu? Porque hoje em dia nós temos um espaço muito grande de morador dentro da nossa comunidade, entendeu? Então, independente de tudo, a gente tem que ter essa força do morador, então a gente é neutro, entendeu? A gente fecha com o morador como? A Vera, pode ser macumbeiro, pode ser cristão, pode ser da Universal, nós está fechado com ele e ele está fechado com nós. E nós está aí fechadão, entendeu? Se a tia passar com um lenço, nós vai deixar a tia passar normal. Fala que nós vamos falar. Nós é MEC, também se a tia também for MEC, por nós tratamento é tranquilão também. Por nós não tem essa não, entendeu? Se eu passar aqui agora uma mãe de santo, vim falar com nós, vamos falar uma boa com ela, passar um pastor, vim falar com nós, não vai falar com ele também numa boa. Nós não faz de ninguém não. Nós é o povo da comunidade. Eles ajudam muito, pode ser o macumbeiro com a oração deles para fazer o bem. O crente também ali faz a oração, noite e dia, passa nas bocas de fumo aí orando nós, noite e dia. Eles ajudam muito, entendeu? Ajuda mesmo, é muito livramento que nós tem noite e dia aí, entendeu? Nós fica numa guerra titânica aí, entendeu? Polícia querendo como? Acabar com os moradores aí, caindo pra dentro aí. Tem uma polícia que como? É corrupto, dá tapa na cara, às vezes de gente da igreja, macumbeiro, seja o que for, por nós não, nós trata todo mundo com carinho. Todo mundo com carinho. Não, eu sou Comando Vermelho, minha região é todas elas. É crente, macumba, que eu falei com o senhor. Entendeu? Nós é fechadão Comando Vermelho. Agora, bagulho de religião, sou crente, sou macumbeiro, sou tudo. Dependendo de que o Papa quer religião, nossa religião também é o Comando Vermelho, que nós está fechadão com o CV, entendeu? Nós é CV, a Vera. Não é de boca não, a Vera mesmo. A favela sempre foi vista como um problema. E aí, com os traficantes se aproximando das igrejas evangélicas, foi só mais um problema de todos os outros que a favela, que já eram atribuídos à favela. Então, eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado para que não vire mais um problema da favela. É mais um problema deles lá, da favela. Mais um problema do tráfico. Não, não é. Eu digo que no morro a gente não tem traficante, a gente tem varejista de droga. O traficante normalmente está em Brasília, está na Vieira Solto, em Ipanema, em Copacabana. São pessoas que estão com a caneta na mão e que ganham muito dinheiro com isso, né? São políticos envolvidos, deputados. São pessoas que não estão na favela e normalmente não pegam em armas. Mas estão no comando e no domínio de muitas coisas. A gente vê aí o helicóptero do Aécio com meia tonelada de cocaína. Então, na favela, normalmente é um preto favelado que dá a sua vida por muito pouco. Eu acredito que em qualquer lugar dominado por qualquer grupo, UPP, milícia, comando, terceiro ADA,
sempre haverá essa tendência em acreditar que as religiões de matriz afro-brasileiras não são de Deus, não, as pessoas que vão para essas religiões não vão para o céu. Mas também vejo que há uma responsabilidade do Estado que a gente vive, né, dessa sociedade que é construída para dizer que tudo que é de preto é mal visto e é ruim. Assim como a capoeira foi perseguida, o samba, o funk hoje em dia é mal visto, perseguido, cabelo de preto, né, e a religião também de preto é também perseguida. Nossa cosmologia não trata desse demônio católico, europeizado, não tem isso aqui. E elas tentam dizer para todas as pessoas que nós somos os demônios. Por que isso consegue ter inserção no senso comum? Por causa do racismo. Porque é a religião de preto, é a religião de negro, de negra como eu. É a religião ancestral. Então, é uma forma de como a sociedade brasileira não aceita nem falar de racismo, e grande parte da sociedade brasileira é racista, então é mais fácil aceitar a ideia de que realmente tudo que é ligado ao negro, tudo que é ligado ao índio é realmente coisa do diabo. Quando você chama a viatura da polícia, no meio de 2 evangélicos, se você para fazer uma ocorrência, eles nunca escrevem ali naquela ocorrência que o que houve ali foi um crime de intolerância religiosa ou um crime de preconceito ou discriminação racial. Ele não coloca isso, ele coloca conflito com vizinhos, ele coloca, por exemplo, o pai de santos morre em assassinato, ele coloca vítima de assalto. Então, assim, não adianta nada a gente gritar por socorro e as pessoas ouvirem só a gente pedir favor. Não é só o tráfico, é a milícia e é a polícia. Porque a polícia hoje tem uma parte gospel dentro da polícia militar do Rio de Janeiro, tem a sua banda gospel, tem a sua parte gospel. A UPP no Rio de Janeiro teve diversos problemas com isso, de alguns chefes, alguns comandantes de UPP que foram para dentro das favelas e proibiram, por exemplo, baile funk, proibiram pagode, proibiram samba, por serem evangélicos. E que também entram nesses terreiros. Então, a gente tem vários problemas políticos, esse poder armado, né, que é um poder armado, né, que está junto com esse Estado, né? E então a gente tem que falar de tudo isso. Eu acho que a gente tem que problematizar tudo isso, né? Você tem casos de meninos que são agredidos na escola. É um caso da FATEC de Quintino. Nós acompanhamos há uns 6 anos atrás, de uma professora, né, que o menino chegou com fim de conta e ela achou que ele não ia entrar na aula e disse que ele estava com demônio. Engraçado, ela é funcionária pública do Estado laico. Esse conflito tem em vários lugares. A funcionária pública do Estado laico, que coloca sua religião na frente. No caso de hospitais, tem um caso de uma menina que chegou esvaindo sangue num hospital aqui, em Caxias, né? E a mãe de Sandra era enfermeira, né? E a médica se recusou a atender porque ela estava de preceito. Então ela tinha que usar vestimenta e usar os paramentos. A médica recusou a atendê-la. A menina podia ter morrido, né? Isso é um absurdo. Como é que a médica, tanto que eles, para poder dar cobertura a esse tipo de atos, estão tentando criar agora uma lei no Congresso Nacional sobre a questão do ato de consciência religiosa. Ou seja, que a pessoa pode negar, ela te atender alegando com a questão religiosa. Tem uma lei no Congresso, uma PL no Congresso para falar sobre isso, que é um absurdo. O poder subjetivo é o poder através do voto. De buscar no eleitor que se identifica com esse pensamento neopentecostal. Olha, você tem que eleger, porque nós precisamos colocar a Bíblia está acima de qualquer lei. Essa é a concepção. Agora, nem eles seguem a Bíblia. Eu lembro que tem um deputado aqui na Assembleia do Rio, que um deputado conseguiu aprovar que o Umbanda e o Candomblé fosse patrimônio material do Estado. Ele foi contra. Ele tentou com um projeto para caçar isso. Mas ao mesmo tempo que ele fez isso, ele entra com um projeto para tornar o gospel cultura, bem cultural.
Aí quando você vai analisar quem é esse homem, ele é dono de uma gravadora gospel. Certo? Assim como um senador entrou com o mesmo projeto de lei no Senado Federal. Certo? É isso que nós estamos vendo. Ou seja, o que move o interesse econômico não é o fim religioso. É a utilização da religião para objetivos que não tem nada a ver com a solidariedade e com o respeito. Então, não são religiosos. Eles negociaram, através da bancada evangélica, canais de televisão, que são concessões públicas de canal de televisão, igualmente rádio, que são concessões públicas. Eu estou dizendo com isso que é o teu imposto e o meu que paga isso. E as pessoas aplaudem. Então, essa zona de conforto que o segmento neopentecostal vem percorrendo no Brasil, dá a eles uma liberdade, uma tranquilidade muito grande de agir. Recentemente, a Igreja Batista da Lagoinha soltou um vídeo detonando com a 10.639. Por quê? Porque há 516 anos, neste país, só se ensina o cristianismo. A partir da Lei 10.639, nós não vamos ensinar religião de matriz africana, mas nós vamos ensinar que existem outras formas de pensar, que não essa hegemônica de 516 anos. Então, enquanto é só o meu, perfeito. A partir do momento que há a possibilidade de se trazer a diversidade para o debate, não presta, não vale nada. Isso é fascismo. Se tem uma forma do fascismo crescer no Brasil, é através desses grupos. E hoje a sociedade está observando isso. Né? Mesmo setores da sociedade progressista que fizeram alianças eleitorais com esses grupos. Porque eles conseguiram uma coisa, eles conseguiram fidelizar o voto. Né? Eles construíram essa bancada. Isso é só uma peça, um quebra-cabeça muito mais, muito violento que a gente vem vivendo, né? E de legitimidade no espaço público dessas violências. Esse eu acho um fato gravíssimo, né? E que alguns pesquisadores do campo da ciência política vêm acompanhando como o perfil da direita mudou no Brasil, né? Fazendo acompanhamento do Legislativo Nacional desde 45, e vendo como é que a direita mudou. Quer dizer, se tinha um perfil mais do coronel do interior, né? A direita foi mudando nos últimos anos, tendo o perfil do empresariado urbano, principalmente do setor de comunicação. E é uma direita que, se antes, nas primeiras eleições do Lula, aí na década de 80, se falava que a direita era silenciosa e a esquerda era barulhenta, hoje em dia a esquerda vem sendo silenciada, enquanto a direita está tendo um campo de possibilidade de apresentação do seu discurso muito potente, muito interessante socialmente da gente acompanhar, porque é uma permissividade da exploração desses discursos de oposição à diferença. particularmente é igual política. Você não tem que discutir, você tem que respeitar cada um. Porque em si, se eu desrespeitar você, meu irmão tá vendo eu te desrespeitar você. Ele vai seguir a mesma ordem. Ele vai virar, fulano desrespeitou. Ou seja, tudo é uma corrente do qual vai sempre entrar num elo só. Eu te desrespeito, você vai virar, você vai desrespeitar outro crente. Aí o outro crente vai desrespeitar o católico. Aí o católico vai desrespeitar o cara que é espírita. Daí vai.
automaticamente. Você tá desrespeitando, chega ali. O cara vai virar e vai falar, vai cansar. Vai falar, porra, eu não tô fazendo nada, eu tô batendo meu tambor aqui, tô orando ao meu Deus, vem um filho da puta de um crente, bate na minha porta e quer me mandar embora, quer fazer isso na minha vida. Ele vai falar, meu Deus, o negócio é o seguinte, eu tô cansado, eu vou picar o pé. Cada um tem a fé, né, que tem. E o que é a fé? Talvez as pessoas elas fazem uma confusão nessa questão. A fé é o firme fundamento daquele que não se vê, mas espera. Aonde eu quero convencer você, através do Espírito de Deus que está em mim, né, sem agredir você, sem agredir sua religião, sem maltratar, sem te ofender, sem brigar com você na mão, aonde que eu tenho que levar você? Eu tenho que levar você na palavra. Ah, se você for um católico, eu vou te levar você aqui, na palavra. A gente estamos no clássico ainda, os caras também estão jogando, só nós não. O time deles ainda tem mais... Não é melhor que o nosso, não. Tem mais força, tem mais poder, tem mais grana, tem mais influência. Mas não é melhor que o nosso, não. Mas estão jogando. E algumas vezes nós estamos perdendo, viu, velho? Balaiado. Qual é a responsabilidade disso, né? Qual é a responsabilidade hoje de um traficante dizer que ele é evangélico e fechar um terreiro? Será essa responsabilidade é só dele? Essa responsabilidade também é nossa. Porque esses terreiros foram fechados e perseguidos pela polícia, pela Igreja Católica. Então, essa responsabilidade, esse algoz, é realmente esse traficante? É só esse traficante? Ou é toda uma sociedade, toda uma cultura que colaborou para que um traficante tivesse o poder ou a intenção de fechar um terreiro de um bando candomblé? E a sociedade brasileira tem essa responsabilidade. Né? O capital, quem lida, o sistema financeiro tem essa responsabilidade. O sistema social tem essa responsabilidade. Porque, do contrário, nós vamos criar um país onde o teocrático, o teocentrismo vai dominar. E quando isso acontecer, nós estaremos emburrecidos. Né? E quando você emburrece uma sociedade, você perde a melhor parte dela, que é a parte da cultura, da alegria, da sua diversidade. E acho que nós não merecemos um Brasil emburrecido. Canta, ora, clama a Deus, como eles falam. Mas é muito bom estar aqui. Eu amo minha religião. Não importa o que eles digam, essa sou eu. A gente tá aqui porque é conquistado. Um lugar conquistado. Não importa o que eles falam. A gente conquistou isso. E daqui pra frente vai conquistar mais. O centro tá crescendo e vai continuar crescendo. Não importa o que eles falam. Entra pro ouvido e sai pro outro. Pra mim, dói o coração, dói. Mas não tem como.